Bom dia, querido estudante! Tudo bem aí? Por aí está tudo muito normal, muito tranquilo ou está bem agitado? Por aqui está bem agitado. Eu sou a professora Ana Paula, então nós vamos estar juntos hoje no SEAD Prepara, do segundo aninho. Vamos trabalhar figuras geométricas. Então, qual seria o nosso tema de hoje? Qual é a nossa aula? Do que nós vamos falar, né? Quem compara, ordena, descobre e vence. Aqui, quando a gente vai comparar objetos, a gente descobre antes de saber a resposta. E aí nos ajuda, então, a estar na frente, a vencer, né? No nosso caso, nós vamos vencer aí as provinhas do SAEGO, do SAEB, né? Você está estudando, você está se preparando conosco, então vai dar muito bom. Qual seria então o nosso desafio de hoje? Nós vamos ser desafiados a encontrar, identificar, localizar, né? Objetos, pessoas em malha quadriculadas. Vamos fazer essa posição em coordenadas. Já viu falar em coordenadas? É a posição que indica o lugar, o objeto, o endereço, tipo um GPS. Então, nós vamos fazer isso agora mesmo. Também, nós vamos reconhecer, nomear figuras geométricas espaciais. Você sabe a diferença de figuras geométricas espaciais e não espaciais? Nós vamos aprender em 2 exercícios. E eu trouxe aqui, ó, um material que vai fazer com que você entenda ainda mais, tá bom? Vamos então para a nossa primeira questão. Diz o seguinte, observa aí na tela. Na tabela abaixo, a localização de cada figura é identificada por uma letra e um número. De acordo com a tabela, a casinha está localizada em... Bom, então agora, nesse exercício, está pedindo a localização da casinha. Quando a gente vai identificar um objeto, né, que seja na malha quadriculada, que seja aqui na nossa tabela, a gente tem que observar a letra e o número. No nosso caso aqui, letra e número. No GPS são só números, né, que vai dar a posição exata, por exemplo, da sua escola, da sua casa, daqui do SEAD, né? Qual seria então a resposta aonde está a casinha? Nós temos que dar as coordenadas, o par coordenado, a letrinha e o número que vai dar certinho. Bom, então é a letra D. Você também marcou a letra D? Sabia? Você consegue aí identificar muito rápido. Primeiro, então, que a gente tem que fazer para marcar a questão, para escolher a questão, é identificar o local exato da casinha. Olha só, eu tenho a casinha bem aqui, né? O que eu tenho que fazer? Ela está em qual linha? Na linha do B, tá vendo? E na coluna do 1. Olha, então eu já tenho aí um par ordenado. Olha só, aqui é um par ordenado, tá vendo? Aqui também. Bom, se fosse a letra B, por exemplo, qual seria o objeto? Vamos supor que eu acho que a casinha, que foi a pergunta, está nesse par ordenado. A2. Aqui eu tenho o A e aqui eu tenho o 2, ó. Seria a casinha? Não, né? Então, a primeira coisa, quando a gente vai buscar o endereço, né? No caso aqui, ó, o Bzinho e o 1 é o endereço onde que vai dar exatamente na casinha. Então, não é a letra B, né? Eu tenho que identificar aonde está esse objeto. A primeira coisa que a gente tem que fazer. E olha só, eu marquei aqui, ó, a casinha está na linha B e na coluna U. Exatamente a resposta D, conforme você também marcou na sua casa. Foi fácil? Foi, não foi? Foi muito fácil. Então, o par ordenado é como se fosse um endereço. Só que esse endereço, ele foi feito ali com 2 números, né? A linha e a coluna, que deu bem no pontinho. Então, o encontro da linha com a coluna vai ser exatamente a casinha. Vamos para o nosso próximo exercício, que também é muito fácil. Olha só, na questão número 2, diz o seguinte.
Observe a figura abaixo. Aqui, ó, nós temos uma laranja, né? Partida aí ao meio, uma tampinha. É o corte de uma tampa, ó. Até coloquei aqui. É uma tampa de laranja. Esse corte lembra qual figura geométrica plana? Lembra que eu falei para vocês que nós vamos estudar as figuras geométricas plana e as espaciais? Essa daqui lembra uma figura plana. Aquelas que a gente desenha no caderno e ela fica assim abertinha. Qual figura geométrica que ela lembra? Ela lembra um triângulo, um círculo, um quadrado ou um retângulo? Olha só. Você já sabe? Ai, que legal. Vamos ver então essa resposta? Letra B. Você também marcou a letra B? Não? Ah, então vamos conferir exatamente. Vamos observar algumas figuras geométricas planas. Olha só, nós temos o quadrado, nós temos o paralelogramo. Nossa, professora, que nome difícil. Por que paralelogramo? Porque eu tenho aqui, ó, duas linhas que ficam em paralelo, ó, uma de frente para a outra. Então a gente chama isso de paralelogramo, tá bom? Paralelogramo. Bom, nós temos então o paralelogramo, nós temos aí o triângulo, nós temos também, ó, o triângulo tem 3 partes, tá vendo? Nós temos outro tipo de triângulo, nós temos vários tipos de figura que parecem um quadrado, porque tem 4 lados. Nós também temos vários tipos de paralelogramo, nós temos vários tipos de triângulo, figuras, né? Eu trouxe algumas para vocês. Essas são as figuras planas e eu vou mostrar depois a diferença das outras figuras. Nós temos então 2 tipos de triângulo, consegue perceber? As formas deles diferentes. Nós temos o círculo, nós temos aí o hexágono. Por quê? Olha, amiguinhos, vou falar uma coisa importante. A quantidade de lados aqui, ó, vai dar o nome dessas figuras, você sabia? Triângulo tem 3 lados. Ó, 1, 2, 3. Quadrado tem 4 lados, ó. 1, 2, 3, 4. Então, a quantidade de lados da figura, ela ajuda a dar o nome dessa figura. Aqui um hexágono tem quantos? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 lados. Por isso, ele se chama hexágono, tá bom? Tem mais figuras, prof? Tem muitas figuras. A prof não vai dar para mostrar todas aqui para vocês. Mas nós temos ali, ó, o pentágono. E também o losango. Aqui tampou um pouquinho, mas é um losango. Olha, aqui são algumas das figuras geométricas. Olhando essas figuras, qual então que parece com a nossa tampinha de laranja? Ó, é o círculo. E eu esqueci de falar do trapézio, tem o trapézio ali também. Então, é o círculo, não é? Olha, o círculo é redondinho, ele tá bem aqui de verde, olha, ele parece bem com a nossa tampinha de laranja. Então, realmente, é a letra B. Vamos para o nosso último exercício. E aqui, nesse exercício, nós vamos falar das figuras geométricas espaciais. As figuras planas a gente consegue desenhar ali no caderno. As figuras espaciais também a gente consegue, mas elas servem para nos dar movimento na figura quando a gente vai construir ela montando um papel, por exemplo. E aqui eu trouxe um exemplo como se fosse uma figura montada, olha só. Questão número 3. A professora encaminhou essa figura com exercício para as crianças. Olha a figura. Pensando em responder, precisamos marcar a alternativa que identifique a forma geométrica que assemelha as pirâmides do Egito. Nós temos aqui na letra A, letra B, letra C, letra D, figuras diferentes. Quais dessas figuras você acha que mais parece com as pirâmides, a qual a professora enviou a figura para as crianças fazerem? Olha o formato, olha a base dessa figura. Quando a gente fala base, é aquela que a gente vai ficar embaixo, tá? Aqui na nossa visualização. Já sabe? Já marcou? Vamos conferir comigo? Então, é a letra A.
A figura que mais parece com o que a professora mandou para os meninos, olha só, é a letra A. Por quê, professora? É uma figura geométrica espacial. E preste atenção, as figuras geométricas espaciais, elas são várias figuras geométricas planas. Olha, eu tenho aqui, eu não sei se vocês conseguem ver, uma figura geométrica plana. Ó. E eu usei aqui duas figuras, o círculo e um meio círculo, tá vendo? São duas figuras geométricas. Se eu falar só do círculo, ó, ela vira uma figura plana. Então, as figuras geométricas precisam de duas ou mais figuras planas para fazer ali o seu volume e a sua forma. Olha só, eu precisei de duas. Se eu juntar isso daqui, ó, olha o que eu vou ter. Lembrou o quê? Ó, tá dando para vocês verem? Lembrou um cone de sorvete, um chapéuzinho de festa de aniversário, né? Então, as figuras geométricas espaciais usam várias figuras geométricas planas para dar um volume, para dar ali outras dimensões. O que é outra dimensão? A gente vai ver várias outras faces aqui, ó, dessa figura. Certo? Então, aqui na figura das pirâmides, usou-se, olha lá, vários triângulos, conseguem ver? Várias faces de triângulo para dar essa estrutura, esses lados aí para a pirâmide. Por isso, então, a resposta é a letra A. E agora a prof vai mostrar para vocês a diferença de figuras geométricas planas com as figuras geométricas espaciais, ou as 3Ds também é o mesmo nome. Lembra daquele primeiro grupo que a gente colocou lá no slide anterior? Essas são as planas, elas não dão para dobrar e fazer objetos, fazer desenhos, fazer figuras, né? Elas não conseguem fazer isso. Por quê? Porque elas não têm outras dimensões, outras faces. Mas se eu pegar várias dessas e compor aí para juntar, fazer tipo um quebra-cabeça, uma montagem, eu tenho aí as outras figuras. Olha só, eu tenho a pirâmide, eu tenho o cubo, eu tenho o cilindro, eu tenho a própria bola, que são várias figuras planas juntas, fazendo então sólidos geométricos, figura geométrica espacial, todos são o mesmo nome, figuras geométricas planas. Deu para perceber então? Todas as vezes que nós falarmos de figuras geométricas espaciais, figuras geométricas, sólidos geométricos, figuras em 3D, significa que nós vamos usar várias aí das figuras planas. Mais de duas, né, para formar, então, essa figura. No meu caso aqui, eu usei duas, mas na pirâmide, ó, pode ter usado 3, 4, para juntar ali e formar aquele objeto, certo? Bom, o que nós aprendemos, então, na nossa aula de hoje? Ah, a prof aqui tinha colocado aqui uma observação, ó, até foi inclusive que eu trouxe. O exemplo que eu trouxe aqui do cone fechadinho. Trouxe outro aqui também, ó. As duas bolinhas, os dois círculos, mais um retângulo. Nesse caso aqui, utilizou-se quantas figuras? 3. Forma o quê? Um cilindro. O que pode parecer um cilindro aí, professora, no nosso dia a dia? Pode ser uma pilha, né? Uma pilha parece muito com um cilindro. Então, usou-se dessa figura geométrica de dois círculos, né? E um retângulo para formar, então, um cilindro. Bom, nós aprendemos na nossa aula de hoje que a localização, deslocamento, nós conseguimos aí com o par ordenado identificar exatamente a posição de um objeto, né, de uma figura, de pessoas, de nossas casas até. Nós também vimos nas figuras planas que elas nomeiam, elas são diferentes pela sua forma e a quantidade de lados, lembra? Nós nomeamos ela através de suas quantidades de lados. E nós vimos que elas diferem das figuras espaciais, por quê? Porque são várias figuras planas que montando dá uma figura espacial. Então, figura espacial nós reconhecemos que um cubo, um bloco retangular, uma pirâmide, um cone, um cilindro, uma esfera,
com objetos do nosso dia a dia. Pode ser a bola, a caixa, a lata, pirâmide, né? Pirâmide, ninguém nem foi lá ainda ver como que é, ou talvez, quem sabe, você já foi, a prof aqui nunca foi, mas eu tenho vontade de ir. Quer me levar? Então eu vou. Bom, o que nós aprendemos na nossa aula de hoje? Que as figuras planas, elas são diferentes das figuras espaciais, porque eu utilizo várias figuras ali da plana para se formar aquele objeto e dar ali a forma em 3D, eu posso ver ela em várias partes. Nós vimos também que as coordenadas ajudam, auxiliam a identificar posições de um objeto, posições de uma casa, localização, né? Eu fico por aqui então, espero que vocês estejam aí muito bem nessa preparação. Até mais!